E é com essa boa vibração que nós vamos dar início para o nosso Evangelho de hoje. Convido a todos para que nesse momento fechem os seus olhos, possamos elevar os nossos pensamentos às coisas boas, que possamos sentir a presença da espiritualidade amiga nos envolvendo nesse momento, possamos acalmar os nossos corações, possamos aumentar a nossa concentração e, sentindo a presença desses irmãos, vamos saudando o nosso mentor individual, grato pela companhia desde longa data, pelos conselhos nos momentos de aflição, de necessidade, de ajuda, pelo amparo, que possamos, de uma forma consciente, estar conectados a eles. Vamos saudando os mentores do Espírita Soul, esses companheiros que nos auxiliam ao longo da semana, nos lembrando, reforçando as lições aprendidas e trazidas durante o nosso Evangelho, nos conectando aos mentores do nosso lar, da nossa casa, agradecendo por nos manter firmes neste local onde nós repousamos o nosso corpo, fortalecemos e buscamos o fortalecimento do nosso corpo físico. A nossa primeira escola é a nossa casa. E assim, vamos saudando e permitindo a entrada no nosso lar das equipes de limpeza, de higienização e de proteção, representadas pelos índios itaporãs, brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que eles possam passar por todos os ambientes dessa casa, desde a entrada, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, formas, pensamentos, miasmas, queimando tudo com suas ervas, com seus incensos, deixando todos os ambientes higienizados, propícios para o recebimento deste Evangelho. Que as equipes dos samaritanos possam se fazer presentes também, socorrendo aqueles que tiverem a necessidade. Vamos nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, e permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai ao longo dessa semana. Vemos assim nossa casa envolvida, protegida, isolada. No seu topo vemos um farol bem luminoso, uma bandeira branca hasteada. E a espiritualidade naquele momento percebe que nestes ambientes estão sendo realizados um Evangelho no lar, que possam se fazer presentes com os irmãos necessitados do aprendizado da noite de hoje. Agradecemos também a presença das falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e nos ligamos aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo de Magdala. Possamos fortalecer no aprendizado desses irmãos dedicados à divulgação do Evangelho, na implantação do Evangelho em suas vidas. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Sentimos o seu calor, o seu carinho, o seu acolhimento. E ela nos carrega até nosso irmão, nosso Mestre Jesus. Somos gratos ao Mestre pelas oportunidades da vida,
do conhecimento do seu Evangelho, do sacrifício que temos ao tentarmos, dentro da nossa pequenez, buscar esferas sublimes, os melhores sentimentos que podemos ter, as nossas transformações morais, que vão possibilitar no futuro sermos criaturas melhores. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos hoje, pela família que temos, pelas oportunidades que nos são ofertadas, pelas dificuldades que nos auxiliam no nosso crescimento, por tudo que somos e por tudo que temos. Agradecemos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Hoje vamos falar sobre os benefícios exclusivos, que na verdade não estamos aqui para vender nenhum cartão de crédito, não estamos para trazer nada de benefício bacana acerca do Espiritismo, mas muito mais aquilo que nós podemos oferecer, né? Que esses benefícios que nós possamos oferecer não sejam exclusivos, que eles sejam inclusivos. Vamos ler o Evangelho, então, capítulo 23, item 20. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. São Luís, Paris, 1860. E São Luís diz o seguinte: não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, para socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença, qual a sua opinião, seja qual ela for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois sem interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo, só faria com que a odiasse. Como que nós tratamos, né, essa beneficência? Como que nós somos benfeitores no nosso dia a dia com as pessoas? Nós somos seletivos? Nós escolhemos aquelas criaturas ao qual nós somos cooperativos? Ou nós tratamos todas as pessoas de uma forma igual? Porque tratar aquele ao qual nós temos facilidades é fácil. Difícil é a gente tratar igual aquele que nos é diferente. Então, vamos entender lá o conceito de beneficência. Beneficência é a prática do bem, né? Oferecer benefícios benéficos
para aquelas criaturas, a ação de fazer um benefício a qualquer criatura. E aí cai naquele, né? Fazer aos outros o que desejamos que seja feito para conosco. Mas antes, eu vou ler uma historinha bem legal. Deixa eu ver se está aqui. Está no Vinha de Luz. Chama-se Cristãos. Emmanuel é a mensagem. E ela diz o seguinte, traz, né, a passagem de Mateus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, disse Jesus. Então, a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e a dos fariseus, não ser como eles, é muito mais do que isso. Assim, entraremos no reino dos céus. Os escribas, aí Emmanuel traz, né? Os escribas e os fariseus, eles não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Eles cumpriam deveres públicos e deveres privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo, ou seja, eram aparentemente boas criaturas. Naturalmente, em casa, deveriam ser, por conta de todos esses créditos, deveriam ser excelentes mordomos do conforto do lar. Entretanto, para o emissário celeste, para Jesus, a justiça deles deixava a desejar. E o que significa justiça? O como eles enxergavam as coisas, como eles julgavam as coisas. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar um irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais do culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo, até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, que era suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço ao Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes um novo padrão de vida. O cristão não surgiu na Terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o Mestre na cruz, para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do Mestre Divino, do Mentor Divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. E Jesus deu o exemplo de como se comportar. E lendo essa mensagem, me lembrou muito a passagem da parábola do bom samaritano, né? Que atendeu aquela criatura sem enxergar quem era aquele irmão que estava necessitado. E os fariseus e os escribas passaram pela mesma criatura, passaram fazendo um julgamento, né, um pré-julgamento sobre aquele irmão, e que ele não era, por conta disso, merecedor da sua atenção, do seu apoio, ou seja, a benfeitoria deles, a beneficência deles era exclusiva. Só atendiam aqueles do seu meio. E aí a gente entende que a gente precisa, né, atender a todos sem essa exclusividade. Então a prática da beneficência exclusiva é a prática do bem dentro dos nossos círculos restritos. Ou seja, esses grupos de pessoas que têm a mesma opinião, que têm a mesma crença ou que creem no mesmo partido. Então é muito fácil, né, eu ter um viés positivo só para esse grupo de pessoas, ao qual é muito confortável para mim ser bom. O difícil é ser bom com os outros. E aí, quando a gente fala de ser bom,
não é a prática da bondade material somente. Ela é muito mais complexa, mas muito mais complexa. Porque os nossos amigos exclusivos, nós toleramos, nós aceitamos os erros, nós passamos um paninho para manter a amizade, porque, no geral, a gente gosta muito daquela pessoa. Mas aquelas pessoas ao qual nós não temos muita afinidade, ou elas não têm muita afinidade conosco, o que nós fazemos? Nós a excluímos. Então a caridade que eu deixo de praticar com esse irmão é a atenção, é a conversa, é um ensinamento, é uma palavra, e não é material isso. Então a nossa beneficência ela tem que ser inclusiva. Por mais que Jesus discordasse das práticas, tanto dos irmãos fariseus quanto dos escribas, em momento algum a gente lê essa exclusão nos evangelhos. Ou a gente percebe essa exclusão, muito pelo contrário. Jesus ia até eles para, se necessário, auxiliar na explicação de alguma coisa, na orientação de alguma coisa, de alguma passagem. Então, nos fica o aprendizado também de que nós devemos ir aonde é necessário e não só esperar o necessário vir até nós. E que a gente tem que atender quando chega até nós também, sem dúvida. Mas que a gente não precisa ficar esperando as pessoas tomarem partido. É tão bonito, né? A gente vê ações de auxílio de pessoas ao qual a gente nem espera. A gente não se sente bem. De quem menos espera vem alguém e estende a mão para a gente. Não é agradável? Não toca o nosso coração? Por que nós não podemos fazer isso com o outro também? E aí estou falando de atenção, mas a gente pode ir mais lá profundo, que é perdoar as falhas dos outros, ser mais tolerante com os erros dos outros, com as imperfeições que eles têm, porque eu quero que ele também tolere as minhas. Mas como isso vai acontecer se eu não demonstrar que eu entendo que eu não concordo com determinadas coisas, mas que eu prezo por aquela criatura, que ela é importante para mim. E isso é o que a gente tem que mostrar, que todos têm o seu grau de importância. Por mais que uns a gente dedique mais importância do que outros. Se a gente conseguir devagarzinho mostrar importância para aquelas criaturas que a gente hoje não dá nenhum valor, a gente vai criar novos vínculos. E aí cai, inclusive, na lição passada, né, dos auxílios que a gente pode, inclusive, ter, aqueles benefícios pagos com ingratidão, a gente vai estar realizando benefícios que lá na frente poderão ser pagos com gratidão. E a gente começa a pensar na vida futura também. Isso é muito importante. Então, o que Jesus nos ensina através, né, dessas relações com a beneficência? Hein? Que toda a sua vida terrena, Jesus ensinou com o próprio exemplo a beneficiar sempre os necessitados, tanto da ajuda moral quanto da ajuda material, principalmente os mais aflitos e os miseráveis, que não poderiam, em algum momento, auxiliar Jesus, não poderiam devolver, pagar esse favor ao Cristo. Fossem eles pessoas estranhas, amigos ou inimigos. E mesmo na cruz, né, Jesus ainda perdoou aquelas criaturas que estavam realizando aquilo com ele, tirando a sua vida. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho. Isso quando a gente tem um olhar justo, né? Que o irmão ignorante, tombado no erro, é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser a nossa. E quão importante não é pensar que aquela criatura que está convivendo comigo não está ali por acaso. Talvez eu possa de fato auxiliá-la, ou de fato ela possa nos auxiliar com alguma coisa. Ah, mas aquela pessoa só tem opinião ruim, ela é chucra, os pensamentos dela não batem comigo de jeito nenhum.
A gente consegue enxergar alguma coisa boa? Vamos parar para pensar. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar. O que aquela criatura tem de bom? Porque muitas vezes a gente já olha já enxerga lá a trave no olho. A gente esquece que aquela criatura tem coisas boas também. E não entende por que aquela criatura é assim. Quais são as crenças dela? Por que ela tem aquelas opiniões? O que ela espera das pessoas para acreditar em determinadas coisas que talvez sejam superficiais, que talvez ao nosso olhar não agrega em nada, para que aquela criatura agregue? Talvez aquilo ela precise ainda. É muito difícil da gente perceber isso, é muito difícil da gente entender. Mas é muito mais fácil nós entendermos aquela criatura que tem um conhecimento diferente da gente. Hoje a gente está aqui estudando o Evangelho com um propósito. Esse propósito é um propósito presente, é um propósito futuro. Quantas pessoas têm essa visão, esse pensamento? Para si próprio. Então, assim, que oportunidade rica que nós estamos tendo de ter esse diálogo, de ter essa abertura, de ter esse acesso, esses acessos, e poder ser uma ferramenta, ser um instrumento para auxiliar o próximo. Se a gente for pensar assim, então a beneficência que eu tenho entre os meus amigos, essa beneficência exclusiva, ela não tem nenhum valor? Ou ela tem algum valor? Claro que ela tem o seu valor. No entanto, em termos de elevação espiritual, ela não vai acrescentar como acrescentaria um trabalho onde depende de muito mais doação nossa, de muito mais esforço da nossa fraternidade para com os nossos irmãos. E a Raquel tem lembrado aqui, né, da aflição alheia, do dia de amanhã, que a gente nem percebe às vezes, né, que essas aflições podem ser as nossas no futuro. Então, assim, que a gente possa auxiliar aqueles que têm essa aflição no presente. Falando na questão da matéria, falando na questão da necessidade de ouvir uma palavra, de uma companhia. Que o conhecimento é outra história, né? O maior mérito existe em fazer o bem àqueles que nos insultam, nos caluniam, do que àqueles que nos amam. Nós devemos, então, auxiliar aqueles que professam uma crença diferente da nossa? Sim, e principalmente essas criaturas merecem a nossa melhor atenção, o nosso melhor respeito, o nosso melhor benefício. Ah, mas ela quer me converter. Ah, mas ela fala um negócio que eu não acredito. Mas ouvir o que ela tem para falar não vai necessariamente te converter. Volto a falar, a atenção que aquela criatura precisa talvez seja o suficiente. Isso me faz me lembrar os testemunhas de Jeová, que costumeiramente batem as portas das casas, né, nos domingos de manhã, e muita gente ignora, muita gente não tem tempo para ouvi-los e às vezes é interrompido, sei lá, você está lavando uma garagem lá e aparecem eles. Aí não dá para fugir. E muitas pessoas acabam sendo grossas, sendo mal educadas. Se você dá 5 minutos de atenção, eles vão embora. Eles querem apenas trazer coisas boas. Né? Se eles vão te converter ou não, é outra história. Mas normalmente eles só estão lá para te passar uma palavra boa, para te ensinar alguma coisa. Assim como nós estamos fazendo agora. Né? É como se eu invadisse com essa live o Instagram de um monte de gente e falasse: olha, você precisa ser espírita. Não, eles não falam isso. Eles só estão trazendo boas mensagens. Falando o que a fé deles professa e o que agregou na vida deles. E é o que a gente faz aqui. Né? O que o Espiritismo trouxe de bom na minha vida, o que os conhecimentos espíritas me trouxeram. E quem não quer, entra na live e vai embora. Ou quem não acredita, mal entra e já sai. Engraçado ver os comentários nos nossos vídeos do YouTube, que muita gente entra lá para falar mal, né,
do espiritismo na questão de invocar o demônio, esse monte de coisa de quem não tem conhecimento. E a pessoa, ela perdeu o tempo dela para acompanhar o conteúdo e perdeu o tempo dela para criticar. Quantos haters não fazem isso, né? Se fazem comigo isso um pouquinho, imagine com os outros. Boa noite, Fabrícia. Imagine com outros que têm portais que têm um maior alcance. Então, assim, e muitas pessoas elas estão lá só pela crítica. E a gente esquece o respeito, né? Então, qual o tempo de vida que eu estou perdendo para fazer qualquer julgamento de uma coisa ao qual eu não conheço, mas eu não acredito. Mas eu vou lá para falar que isso aqui é mentira, que isso aqui é besteira, porque o que eu acredito é o que vale, né? E por que essa beneficência ela não deve ser exclusiva, ela deve ser inclusiva? Porque é um exercício de fraternidade saudável para os nossos espíritos. Vão se fortalecendo cada vez que a gente rompe determinadas barreiras de orgulho, de egoísmo, e quando a gente dá o passo de auxílio, de atitude para com esses irmãos, nós estamos criando coragem, nós estamos dando um passo à frente, nós estamos quebrando barreiras justamente nossas, não do outro. Não estou quebrando uma barreira para com o outro, estou quebrando uma barreira minha, um bloqueio meu, algo que me impede de chegar à felicidade. E eu vou ser, sem dúvida, uma pessoa mais feliz se eu tiver esses bloqueios rompidos. Porque eu vou ser uma criatura com mais acesso, eu vou ter menos vergonha, não vou me preocupar com o pensamento do outro, vou ser mais liberto das minhas atitudes, desde que eu respeite o limite do outro irmão. E quando nós poderemos nos considerar discípulos de Jesus? Tá longe esse, hein? Quando nós amarmos uns aos outros indistintamente. Então, esse já está um pouco mais longe, mas é o que nós almejamos. É o que nós buscamos. Ser reconhecidos como discípulos do Mestre, né? A partir do momento que a gente já consegue vivenciar o Evangelho plenamente. E a gente, quando fala assim desses grupos exclusivos, eu fiz até algumas anotações, a gente exclui os grupos das formas mais segmentadas possíveis, né? O Evangelho, aqui o Kardec traz até da crença, traz do partido, mas hoje em dia a gente tem vários grupos, né? Vários nichos. Então você tem nas redes sociais, você tem o cara que gosta de ver a história no gibi, na HQ, e do cara que gosta de ver o filme. Aí, mas não gosta de ler o gibi. E aí tem conflito, porque o cara que, por exemplo, gosta de ler o livro e o livro sai em filme, o livro é infinitamente melhor, mas o cara que não gosta de ler, ele vai preferir ver o filme. E aí você tem conflito de opinião. Não, porque eu gosto disso na história. Aí vem o cara que lê o livro e fala, não, mas o livro é muito melhor, porque patati, patatá, isso aqui lá. Então a gente sempre tem alguém achando que o seu lado, que o seu exclusivo é melhor do que o do outro. Então, as redes sociais ao qual frequento são melhores, porque aquela rede social é tóxica. Todas são. Né? Depende do conteúdo que você consome. Aqueles que gostam muito do calor e aqueles que gostam muito do frio. E aí um fica falando, não, mas aonde que o frio é ótimo, porque aqui chegou a 0 graus. Não, mas você tem que entender que aqui tem um frio mais agradável, e o outro falando que o calor dele é melhor do que o calor do outro. E os torcedores de futebol, então, né, que nem existia nessa época ainda o esporte. As discussões que existem acerca do esporte, do futebol sendo mais específico. Então, assim, a gente encontra nichos, grupos de todas as partes. E todas elas
a gente tem que praticar exatamente esse exercício de fraternidade. Então, para que eu vou entrar num grupo onde as pessoas que eu conheço que estão lá dentro têm ideais diferentes do meu? Se eu não estou preparado para receber aquelas informações e saber filtrá-las. Porque se eu for entrar naquele grupo, sei que aquelas pessoas têm um hábito de, sei lá, vamos fazer de conta um grupo de futebol, onde só amigos falam de futebol. E aí ali tem zoeira de tudo quanto é parte. E eles vão zoar o meu time. E o meu time vai perder. Eu vou aceitar essa zoeira? Ou eu só gosto de zoar os outros? Então por que eu vou me colocar numa situação onde eu vou brigar com as pessoas? A gente não precisa disso. Então o dia que eu tiver consciência, o dia que eu me conhecer e souber que eu tenho controle para isso já, eu não vou mais... Eu posso entrar, posso participar de uma forma que seja saudável para mim. E isso funciona também para as redes sociais. E isso funciona para aqueles amigos partidários. Isso funciona para aquelas pessoas ao qual a religião é diferente. Por mais que hoje em dia seja muito difícil da gente entender que determinados conceitos partidários ou religiosos não se aplicam em mim, mas a gente tem que entender que atrás daquelas crenças religiosas e daquelas crenças partidárias tem um ser humano. Um ser humano que torna a falar. Tem essas crenças por algum motivo. E cabe a nós respeitar. Podemos não concordar, mas nós temos que respeitar o livre-arbítrio da criatura. Assim como ela tem que entender que tem que nos respeitar também, por mais que ela não concorde com o que nós acreditamos. Então, cabe muito essa reflexão desses nossos círculos de relacionamento para justamente a gente poder ter boas convivências. Senão, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos viver enclausurados? Nós vamos viver com meia dúzia de pessoas? E aí, no fim das contas, na próxima encarnação, eu venho numa família onde tem 6 pessoas, eu sou o 6º filho e os outros 5 são completamente diferentes de mim. E eu vou ter que conviver com aquelas pessoas de forma forçada, né, até o dia em que eu sair da minha casa. Então, assim, para que a gente vai se colocar numa situação e que pode nos ser incômodo lá na frente? Porque em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. Em algum momento nós vamos ter que trabalhar essa tolerância, essa resiliência. Alguém tem que ceder, né? Se não formos nós, que as outras pessoas o façam. Mas que nós, tendo consciência, não esperemos elas fazerem. Que nós possamos dar esse primeiro passo. Que nós possamos ser as primeiras pessoas. E como a Raquel reforçou, a gente se afasta e acaba ficando isolado. E as pessoas são ruins, as pessoas são amargas, sendo que nós somos os causadores de não oferecer uma oportunidade, não dar uma chance, não dar abertura, não enxergar o lado bom das pessoas. E aí a gente tem que entender que o segredo de tudo isso é o respeito. O dia que eu conseguir respeitar as opiniões divergentes das minhas, aí eu estou preparado para ser inclusivista e não ser exclusivista. E aí eu vou oferecer benefícios para todos. E aí eu deixo uma perguntinha para cada um de vocês, né? Uma reflexão para a gente trabalhar ao longo da semana. Qual que é o esforço que eu faço para estar com as pessoas que pensam ou que são diferentes de mim? Qual o esforço que eu faço? Estava conversando com a Reinalda no grupo de jovens hoje e eu lembrei de uma situação em que eu tinha ela citou uma situação que me lembrou uma outra que eu vivenciei. Tinha um companheiro de trabalho com a cara fechada. Parece que a gente sempre tem um desses, né? Então, tipo, você dá bom dia, tá com a cara fechada, você fala oi, tá com a cara fechada. Sabe aquela pessoa que parece que tá sempre de mal com a vida? Aí eu comecei a tentar quebrar isso. Porque eu sabia que não era comigo. A pessoa, ela era assim, ou porque alguém deixou ela assim, e esse alguém não fui eu,
ou por conta das situações que ela passou na vida e a transformou numa criatura mais sisuda. E eu comecei a ter hábitos para quebrar isso. Então ia lá, fazia a criatura dar um sorriso, contava uma situação engraçada, ou mesmo quando dava bom dia e ela não respondia com um sorriso, eu falava, tem algum problema comigo? Aí a pessoa já percebe que, tipo, eu não estou sendo natural com essa criatura. Ela não merece, ela não precisa. Eu posso ser simpático, eu posso ser legal com alguém que não me praticou nada de errado. Então, a gente precisa também saber como se comportar para fazer com que a gente tenha acessos às pessoas. E por isso que é importante observar, entender quais são as necessidades delas. Ela não tinha nenhum problema comigo. Por que ela não me tratava do jeito que ela poderia me tratar? E isso faz com que ela mude a chave não só comigo, mas com outras pessoas. Faz com que ela perceba que ela pode ter um comportamento melhor com todas as criaturas. E aí o dia que eu for lá e não der um bom dia, ela vai me cobrar. Né? Ela vai perceber que às vezes eu não estou bem e vai me perguntar. Isso é tão bacana, né? Tão bom ver essas pequenas transformações que com certeza nós também já passamos e vamos passar ao longo da nossa vida. E a Carlinha aqui reforçou, né, que nas eleições essa reflexão é fundamental, exatamente. Tem uma frase que se usa bastante no futebol, que o torcedor do time adversário não é meu inimigo. Né? E é isso que a gente tem que pensar. A hora que a gente pensar que ninguém é nosso inimigo, e por que seriam, a gente quebra um pouco das amarras. Ah, mas eu posso ser traído, mas eu posso ser julgado, mas eu podem passar a perna em mim. Mas se a gente está com a consciência tranquila, se a gente sabe daquilo que a gente fez, o que a gente perdeu, a gente recupera. A nossa integridade, a nossa moral vale muito mais do que determinadas coisas. E se a gente passa por maus bocados, provavelmente tem a sua necessidade. Tem os aprendizados que esses mal bocados vão deixar e como que a gente aprende a superar essas pedras que são deixadas no nosso caminho. Fechou? Acho que se eu falar mais um pouco hoje, a gente passa do horário. Então, que nós não sejamos vítimas da nossa invigilância, que a gente sempre esteja atento a essas situações. Isso é muito importante. E como a gente pode estar vigilante? Como que a gente mantém essa vigilância? Se a gente estiver conectado com a espiritualidade, é um bom caminho, né? Se a gente estiver atento aos bons conselhos que nos são soprados dos nossos mentores, a gente estar conosco, bem conosco mesmo, tudo isso são bons caminhos. E a consciência tranquila supera qualquer ingratidão, qualquer ingratidão. Por mais dolorida que ela possa ser e por mais tempo que ela também leve para cicatrizar. Então essa é a dica do nosso evangelho de hoje. Possamos ser mais receptivos, mais abertos. E semana que vem a gente começa outro capítulo, né? Vamos para o capítulo 14. Honra o teu pai e a tua mãe. Você vê como um trecho tão pequenininho do evangelho pode trazer tanto aprendizado? Né? Não tem um terço de folha esse estudo. E olha quanta coisa bacana a gente pode discutir. Né? Vou habilitar aqui puxar aqui as participações para eu poder fazer as vibrações. Então, dá tempo de ainda buscar um copo de água para a gente fazer as vibrações, as fluidificações das águas. E vamos a elas.
A partir de agora, então, quem quiser colocar o nome de algum parente, de algum conhecido, encarnado, desencarnado, esteja passando por dificuldades, que precise das boas vibrações, essa é a hora. Então vamos nesse momento, mais uma vez, nos conectar com a espiritualidade presente. Vamos sentindo toda essa energia positiva fluir de nós. Possamos sentir essa vibração boa, esses pensamentos positivos, essa energia circulando ao nosso redor e saindo pelo topo da nossa cabeça, pela palma das nossas mãos. A espiritualidade presente vai absorvendo todas essas boas vibrações e vai distribuindo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, aqueles que se encontram em guerras, conflitos, as criaturas que vivem em misérias, passam fome, os irmãos que vivem desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes desta nação. Vibremos por aqueles que estão nas ruas, que não têm família, que não têm uma casa, não têm onde dormir, sozinhos. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos encarcerados nas prisões, pelos idosos nos asilos, pelas criaturas que vivem violência doméstica em suas residências, por aqueles que estão doentes em suas casas, por aquelas criaturas que cuidam desses doentes. Vibremos pelos hospitais, pelas UTIs, pelos profissionais da saúde. Vibremos pelos desencarnados da Covid e os seus familiares. Vibremos pelas criaturas que foram colocadas em vibrações neste momento, pelo José Eduardo Grisaro, irmão da Zezé, vai fazer uma operação amanhã da catarata. Vibremos pela Terezinha Catarina Rocha Silva, por João Carlos Batista Ramalho, por Fabrício Carvalho da Silva, Raíssa Nayara Pereira Dias, João Dias Carvalho, por Euzelino, por Neuza de Oliveira. Vibremos por Pedro, Giovanni, Luana Costa, por José Neto, Carmelito, Dilma, Alfredo Magalhães, Maria Lúcia, Rafael, pela família Almeida, pela família Lima, por Sofia, Vitória, Dolores e Leandro, Egle Guimarães Arantes, Marisete Neta, família Ribeiro, Ana Paula Bueno, Ariadne Menezes, a Maria Artemis Amaral da Silva, Alexandre Simeão, Ivan e Valdomiro Simeão, Roberto e família, Aldre e família, Camila Sanches e família, Beatriz Sampaio e família, a Sérgio Furlan, Tercília Furlan, Alberto Jorge, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Jamile, Isabela, a família Rieger e Balbino, Sofia Simeão Silva,
Raíssa Simeão Silva, Elane e família, Altair dos Santos e Leia Fortes dos Santos, Alenir, Tadeu, Bruna, Mesir, Fabiana, Daniele, Gustavo, Roberto, Thalisson, Otton, Aloísio, Gil, Suzana, Ataíde, Elazir, Ida, Garibaldi, Ivo, Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, família Marim, família Bertelli, família Vaz, família Batista, família Delicente, Adailton Alcimar, Rêmia Vasconcelos e toda a sua família, Jorge Ricardo Vasconcelos e Geraldo Thompson Vasconcelos, Marina Sarmento, Wellington Aquino e seus filhos, a Dinailton, corrigindo aqui, a Jorge dos Santos, Maria do Socorro Vasconcelos, Jailza Andrade, Arlindo Bezerra, Guiomar Nogueira e Arnaldo Vasconcelos. Vibremos também a todos os nossos companheiros que não puderam estar presentes no Evangelho desta noite, aqueles que vão acompanhar em algum outro momento pelos vídeos do YouTube, do Instagram. Pedimos permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, que sua vontade possa ser feita sobre nós. E durante a noite nós possamos ter os nossos corpos em momento de repouso, revigorados, fortalecidos para mais uma semana. Pedimos também neste momento que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os fluidos, os remédios salutares para as nossas necessidades. Que a espiritualidade ainda possa dedicar uma vibração especial onde for necessário. E que pedimos ao Pai que neste momento fortaleça a sua proteção ao nosso redor, nos envolvendo, nos amparando ao longo dessa semana. Que possamos manter essa cúpula ao nosso redor, sempre mantendo bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Possamos estar livres de todo e qualquer mal. E agradecemos e encerramos este Evangelho quando dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E damos por encerrado o Evangelho desta noite. E o meu muito obrigado pela companhia de vocês. Possamos estar juntos para o estudo de mais um Evangelho na semana que vem, começando um capítulo novo. Como disse a minha digníssima mãe, que a nossa semana seja repleta de bênçãos a todos. Beijo no coração de vocês, obrigado pela companhia, uma ótima semana, bom descanso e até